Cafarnaum Tupiniquim, Reinaldo. O totalitarismo é a pior doença do espírito humano. Então, querem mesmo ouvir minha história? A história de como um médico questionador se tornou uma peça fundamental na ascensão e queda de Aracira? Tudo bem, eu já não tenho mais nada a perder, exceto essas memórias. E elas estão começando a desfazer na minha cabeça. Melhor gravá-las antes que desapareçam junto com o resto. Eu era impaciente, muito impaciente, para ser mais preciso. Impaciente com regras estúpidas, impaciente com hierarquias cegas, impaciente com diagnósticos que se contentavam com a superfície, impaciente. Tudo era motivo para me tirar a paciência. Uma paciência que eu nunca tive para começo de conversa. Um cara com o cérebro sempre em estado de alerta máximo, conectando pontos que ninguém mais via. Ao menos era o que eu acreditava. Pessoas como eu têm uma tendência a superestimar suas capacidades. A vida era meu laboratório e as pessoas minhas cobaias. Claro que isso me custou bons relacionamentos. Apesar disso, na emergência do hospital era onde eu brilhava, mesmo sob pressão, especialmente sob pressão. O caos era um rio que eu navegava fluentemente. Mas tudo isso tinha um preço. Às vezes via tantas possibilidades que não conseguia escolher nenhuma. O paradoxo da escolha. Criava 10 saídas brilhantes para um problema e ficava paralisado, congelado, analisando qual tinha a menor margem de erro. Terei que dar o braço a torcer aqui e confessar que muitas vezes fui arrogante. Uma falha de caráter, não há dúvidas. Clara sempre me chamava a atenção acerca disso. Mas quando a lógica estava do meu lado, era difícil esconder a satisfação debochada do "eu avisei". Em muitos aspectos, Clara era o meu oposto completo. Enquanto eu voava alto, especulando se a aura opressiva da cidade era um fenômeno psicossomático coletivo ou uma interferência espiritual, minha esposa me mostrava um dossiê com os horários exatos dos desaparecimentos, os modelos dos drones. Ela me irritava com o seu ceticismo e eu a irritava com as minhas mudanças de plano de última hora. Nosso amor nunca foi algo simples. Primeiro, porque nada na vida é tão simples. Segundo, porque Clara sempre suspeitou das minhas puladas de cerca. Apesar disso, minha mulher me mantinha no chão. E eu a lembrava de olhar para o céu, mesmo que estivesse coberto por uma redoma. Sem ela eu teria flutuado para o vácuo das minhas divagações e meus pensamentos obsessivos teriam me arruinado. Nunca falei isso para ninguém, nem mesmo para Clara. Mas meu maior medo era de ser descartável, de no final toda a minha lógica não ser capaz de criar um único laço verdadeiro que resistisse. E então veio o caderno de Luiz, os desaparecimentos e a rede de intrigas que Clara começou a desvendar. De repente minhas teorias, até mesmo as minhas conexões mais malucas, convergiam como objetos e corpos celestes indo em direção a um buraco negro. O grupo de oposição que estava se formando precisava de alguém como eu, que encontrasse a brecha no sistema integrado de vigilância e no protocolo médico de reintegração, como eles chamavam. No final das contas, eu havia me tornado uma espécie de consultor estratégico de uma resistência que nem sabia que era uma resistência. E eu era a ponte. A ponte entre a investigação policial de Clara, a busca desesperada do Luiz, a intuição fragmentada da Kelly. Olhando para trás, talvez eu não tenha curado Aracira. Talvez a doença espiritual que se abateu sobre a nossa cidade a tenha conduzido a um estado terminal. O totalitarismo é a pior doença do espírito humano. A ponte que eu era rachou, é claro. Nada dura para sempre. Como todas as pontes sob fogo cruzado.
Mas por um tempo ela permitiu que algumas pessoas atravessassem de um lado para o outro, do medo para a coragem, da submissão para a rebeldia, da escuridão de Aracira, da nova Aracira, para uma luz que, embora fraca, era nossa. Perseverança e esperança na conquista da liberdade. Libertas quais sera tamem. Liberdade, ainda que tardia.